Guga Prado, eu quero agradecer a você pelo convite. De imediato, quando eu liguei, entrei em contato, você só falou marque o dia e o horário. Mas, Guga Prado, quem é Guga Prado? Dirani, primeiro eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui. Eu quero dizer que a gente, no campo das ideias, eu tive um grande prazer de aprender com você, lhe enfrentando, né? E Obrigado. isso faz parte do mercado. E hoje estou aqui para a gente discutir algumas ideias. O Gaprado é um sonhador, um militante da comunicação, comunicação no sentido macro. É uma pessoa formada em publicidade. Hoje eu estou terminando mais dois cursos por ego, por vaidade mesmo. Que foi um que eu comecei de marketing, um outro de filmmaker que eu fiz. Estou fazendo agora porque gostei da grade curricular dele. E aí estou fazendo, estou gostando muito. Mas Google é um cara que é apaixonado e movido por desafios, né? Sempre que tive a oportunidade de enfrentar novos desafios, encarei. Esse é meu maior estímulo de vida, né? É tentar resolver os problemas no campo, principalmente no campo da comunicação. Da comunicação. Eu sou tarado por encontrar uma determinada empresa, um determinado setor, uma determinada pessoa, político, seja o que for, com algum determinado problema para a gente resolver no campo da comunicação. Eu acredito muito que tudo pode ser resolvido na base da comunicação, desde você rotular um produto, uma pessoa, até você proteger esse produto, essa pessoa, por meio das estratégias de comunicação. Então, a sua principal atividade que você gosta mais é a política ou outras atividades no segmento de publicidade, o que você faz? Mas você gosta mais da política ou do comércio, algo comercial? Veja, o varejo ele é encantador, né? A política lhe dá uma visibilidade muito bacana. A gente não pode deixar de pensar nisso. Mas a coisa bacana do varejo é que ele lhe dá a possibilidade de você permear por vários caminhos, né? Eu, por exemplo, eu tenho escola, minha escola foi toda, a boa parte dela, com veículo de comunicação. Mas além disso, eu não posso apagar de minha história, porque eu passei pelo grupo Constat, né? Vital Med Constat, que é um dos maiores grupos do Nordeste na área da saúde. Eu passei pelo Confiança, Associação Desportiva Confiança, onde eu deixei lá minha marca. Isso falando de coisas regionais, né? Sim. Quando a gente vai falar de veículo de comunicação, vem do Grupo Tempo, né, de Minas Gerais, dos maiores grupos de comunicação do Brasil, maior parque gráfico da América Latina. Então, assim, eu permeei por alguns outros setores, fiz a campanha aqui do Laboratório DNA, que foi uma coisa belíssima, porque uma coisa interessante é o seguinte, é o público que você tem que atingir. Quando você fala lá de laboratório, você pensa rapidamente sangue, fezes e urina, né? Sim. E o laboratório DNA, ele tinha como seu diferencial exame genético, que não é aquele exame que você sai com a requisição embaixo do braço e vai procurar clínicas que fazem. Geralmente é um médico que solicita isso. E a gente tinha esse diferencial de ir até, de tentar comunicar ao médico que o laboratório DNA estava em Sergipe, que tinha condições de fazer, que era referência, que era respeitado. E eles nos procuraram para a gente atingir esse objetivo. E na hora a gente juntou a equipe, inclusive quero mandar um abraço especial a Lele Teles, meu amigo, meu irmão, é um dos maiores pensadores no campo da comunicação, um roteirista brilhante, que a gente desenvolveu essa campanha junto. E o engraçado foi que assim que a gente saiu da reunião, a gente disse: olha, vamos tomar ali uma cerveja para esparecer. E a gente saiu meio-dia de uma reunião e foi ter esse insight que é o diagnóstico está em seu DNA. A Isso. campanha foi essa, foi feita numa noite de churrasco, Eu já bem vejo bacana. assim, falando de você, que você é capaz de pegar um político que não tem habilidade e transformar ele em algo atrativo. Sim, Você sim, tem essa sim, habilidade. sim. Eu gosto muito desse desafio de transformar as coisas, né? Uhum. Exemplo disso, a gente se conheceu
na época lá em Nossa Senhora das Dores. Sim. E naquele momento eu tinha um desafio muito grande ali, que era João Marcelo. Não por conta dele em si, não pela pessoa João Marcelo, porque é um cara que todo mundo gosta, é um cara de gente boa, etc. Mas porque o cenário no momento não era bacana. Ele era vice, ele tinha assumido a candidatura, né? Assumiu a prefeitura no lugar do prefeito que tinha sido impugnado. Havia um burburinho jurídico aí que foi causado pela oposição, porque quem conhece o doutor Alberto sabe que ele é um homem sério, né? E João Marcelo era muito jovem, Falando no doutor. ex-desembargador já aposentado, eu quero deixar bem claro que sim, até porque eu tive questões assim, dores, sabe? Sergipe, sabe? Sim, Com a esposa, uma discussão, e eu não fui perseguido. Isso mostra que ele, quando estava no direito, ele estava desembargador, eu não fui perseguido. sim. Eles são pessoas muito sérias, verdade seja Sim, dita, eles são pessoas muito sérias. E naquele momento, o que é que acontecia? João Marcelo chegava para assumir uma gestão, um cara jovem, um cara que teve como seu primeiro ato como prefeito cancelar uma festa da padroeira com 15 dias para a festa, com o comércio já tinha se abastecido para a festa e tudo. Então ele veio de uma ação não popular muito forte. E naquele momento, a gente precisava mudar a visão daquelas pessoas e transformar o produto, não a pessoa, o produto João Marcelo em trabalhador, né? Não que ele não seja, mas a gente está falando do produto. Então, naquele momento, a gente teve que transformar o produto. E a gente conseguiu fazer isso com muito afinco, né? João Marcelo, ele goza hoje da reputação de ter sido um bom prefeito de Nossa Senhora das Dores, marca óbvio do seu trabalho, mas que, no meu entendimento, tem uma pitada muito forte da comunicação que conseguiu transformar. Naquele momento, a gente trabalhou muito em conjunto com Cícero Mendes, que hoje foi um dos responsáveis pela eleição da prefeita de Aracaju, Emília, né? Então a gente trocava muito figurinha, a gente fazia o planejamento estratégico e corria junto com Cícero para executar, com a equipe de Cícero para executar. Então, assim, esse foi um dos maiores desafios, além da campanha em Oriximiná, que eu fui fazer no oeste do Pará, de Ângelo Ferrari, hoje deputado estadual, na época candidato a prefeito daquela cidade, onde também foi uma campanha muito diferente, porque lá no Pará e naquela região do oeste, a gente percorria 6 horas de barco para chegar no povoado. só Então, água. só água. E aí você ainda tem que entrar mata dentro, levando equipamento. São desafios Em busca bacanas. de votos? Em busca de volta, em busca de criar material, Sim. né? Isso é Então, muito bom. falando de dores, pelo cenário político, tudo pode acontecer em dores. Inclusive, nem o que já foi, nem o que está, dizendo assim, nenhum e nem outro. De repente, tudo pode acontecer, pode ser até João Marcelo. Veja, tudo pode acontecer em todo lugar. Hoje eu tô morando em Dores. Eu cheguei lá para fazer a convite da família de Fernanda Lima, de Fernando e Fernanda Lima, para fazer a campanha. E acabei ficando lá na cidade. É, Eu sou entusiasta da cidade. Eu sou filho de Nossa Senhora das Dores, então eu vivi bons momentos ali, algumas boas amizades ali eu criei. Então a gente torce, obviamente, para que a cidade ela se desenvolva. Eu vejo na atual gestão uma grande vontade de fazer. Vejo, por outro lado, uma cobrança, muitas vezes que eu acho até injusta, né? Mas entendo também o anseio da população. Todo mundo quer o melhor. A população de Dores, ela vem sofrendo durante muito tempo. Foram 4 anos de cidade abandonada. Independente, eu não estou falando do gestor que esteve lá. Eu estou falando da eficiência ou falta de eficiência que este gestor teve. Ele, como pessoa, não quer entrar nessa celeuma, mas como profissional,
eu acredito, se a gente puder tratar a política como profissão, Sim. eu acredito que ele foi infeliz, que ele poderia ter rendido muito mais. Acredito que faltou para ele uma assessoria, porque conforme eu lhe disse, eu acredito muito que o pior produto do mundo, a gente consegue rotular ele como bom. Quantas vezes você ou qualquer outra pessoa viu um produto na prateleira, comprou por empolgação, depois experimentou e não gostou? Não significa dizer que esse produto não presta. Significa dizer que ele não foi do seu agrado. Assim foi a gestão passada. Foram 1.460 dias, se não me engano, perdoe a exatidão da matemática, mas de uma gestão completamente deficiente. Hoje, 4 de abril, não é isso? Nós ainda não temos 100 dias da gestão de Ana. Então tinha muita coisa para fazer, olha, Dirani. A gente precisa entender e reconhecer as coisas. O fato da atual gestora, Nossa Senhora das Dores, Diana Porto, encontrar uma cidade sem os HDs dos computadores, sem memória na saúde, né? O dinheiro da DESO que sumiu em menos de 12 horas. Em menos de 12 horas, os valores da DESO que sumiram do nada, a gestão precisa mostrar para toda a sociedade. Mas você tem informações quanto foi que sumiu? Como foi? É Como é que dire... eles vão justificar? Nesse momento, você. Não, pelo fato do seguinte, eu não tô, infelizmente, manda até um abraço para Tiago e para Iana, eu não tô na gestão, né? Então, assim, eu não posso especificar as coisas, nem trazer para você com exatidão os números e como foi que aconteceu. Eu sei que é de conhecimento popular que tudo isso aconteceu, e por mais que eu acredite sim que a gente precisa olhar para frente, e Ana precisa fazer uma gestão olhando para frente, esquecendo o passado. A gente não pode esquecer também que todo presente ele é reflexo de um passado. Então, a história ela se faz por meio do passado. Então, a gente precisa, no meu entendimento, dar tempo ao tempo e entender também porque não foram tomadas algumas ações jurídicas, judiciais. Não sei se ela judicializou isso, se não fez, por que não fez. Não sei se é até discussão de grupos. Não entendo qual é a estratégia, até porque não estou lá dentro para saber. Mas eu sei que ela verdadeiramente pegou uma cidade que é terra arrasada, desculpe. E isso, para a comunicação, seria um prato cheio, né? A gente precisa entender quais são os meandros do que está acontecendo. Porque, Dirani, veja, na comunicação política, tem uma coisa, que é o marketing político, né? Tem uma coisa muito interessante, que é um erro muito grande que a gente vê aqui em Sergipe. Os candidatos, os eleitos, os prefeitos agora, a maioria deles, eles falam muito para as pessoas. O que é falar para as pessoas? Falar para as pessoas é eu fazer um vídeo bonitinho de Instagram, colorido, solto lá na rede social, bacana, você vai olhar e vai dizer, porra, que legal. Só que daqui a meia hora você não vai lembrar mais desse vídeo. Porque ele falou para você, ele não falou com você. Quando eu falo com você é diferente, eu estou dialogando, a gente está trocando ideia. Quando você fala para mim e não comigo, você vai falar alemão, não vou saber lhe entender. Sim. Então, assim, é preciso. Duda Mendonça já dizia isso há muito tempo atrás, que sai na frente quem conta a melhor história. E a comunicação, ela nada mais é do que contar a história. Contar a história. Falando em contar a história, fake news. Porque você trabalha no segmento da comunicação, Sim. estratégia, marketing. Mas fake news, Guga, é capaz de mudar um resultado de uma eleição? Antes de você responder, eu vou falar por quê. Porque lá é o porquê. Em Porto da Folha, o fake news deu resultado. Lá em Porto da Folha, a oposição na época contratou uma figura folclórica, um vaqueiro que nunca derrubou um boi, sabe? Você já viu um vaqueiro que nunca derrubou um boi, mas dizia que era vaqueiro. Contratou essa figura folclórica
E essa figura tratou de fake news e realmente, ao meu ver, mudou o resultado da eleição daquele município. Mas você, sendo marqueteiro, e essa pergunta vai para você, repetindo. O fake news é capaz de mudar o resultado da eleição? Muda se o outro lado não estiver preparado. Veja bem, a partir do momento que eu consigo blindar você, enquanto comunicação, que eu consigo passar a imagem que eu quero do candidato, a partir desse momento fake news não pega. Hum. Existe no marketing político o setor da desconstrução. Então, o que é a desconstrução? É enaltecer os pontos negativos do meu opositor. E aí, existe um ditado da época da vovó que disse: se você tem um inimigo, atire na cabeça. Não pise para ele ficar agonizando, não. Você mate. Então, assim, se você não faz uma campanha política determinado a ir pro tudo ou nada, você vá montar uma fábrica de bolo, vá montar um estúdio de podcast, vá fazer o que você quiser, mas sai da política. A política ela não é feita para amador. O político hoje que se incomoda com o trabalho de oposição, seja ele qual for, você mesmo foi vítima disso, você sabe, ele deve ir para qualquer outro meio. Menos para a política, até porque, falando de Sergipe, a gente precisa entender que nós estamos no menor estado brasileiro, que os municípios de Sergipe não se desenvolvem, nem representam, nem têm representatividade econômica como os outros municípios. Então, a questão circense, ela faz parte. Ela faz parte da coisa. É óbvio que não é de bom tom a gente exagerar na vida pessoal de determinada pessoa. Mas sim, a gente precisa usar em técnica da desconstrução, associar aquela pessoa que desvia dinheiro da saúde, ela não é uma ladrona ou um ladrão. Ela é um assassino. É o pior criminoso É o de pior criminoso. todos. E aí o que é que acontece? Você precisa enaltecer esses pontos negativos, porque você, ali na campanha, você vai ter duas opções. Ou você vota no assassino que tirou o remédio de seu filho, que deixou sua mãe doente, ou você vai votar em quem tem boas intenções. Não vão muito distante, não. Independente, não estou falando das pessoas, quero deixar isso claro, mas falando do cenário político. Siriri passou por isso recentemente. Siriri tinha no poder uma pessoa muito boa, que era Zé Rosa, um homem sério, etc. Botou a candidata, a sua, se não me engano, ela é cunhada dele, Dona Clara, outra pessoa que a cidade não tinha nada para falar. E a cidade escolheu botar uma outra pessoa lá no poder, que tem um passado questionável. Tá entendendo? Sim. Principalmente referente às verbas de saúde, etc e tal. Mas veja, será que isso foi falha da comunicação? Com certeza. Com certeza. Ninguém me convence que você vai trocar um produto bom por um produto ruim de graça. Se você estivesse atuando lá, seria diferente. Gostaria muito. Eu Naquele fiz. momento político. Sim, sim. Eu fiz gostaria muito por dois motivos. Primeiro, porque eu respeito muito a família de Zé Rosa. Segundo, porque eles estavam com um aliado lá, que é uma pessoa que eu morro de paixão, que é Marquinhos Mascarenhas. Uma pessoa que eu conheci, vale se frisar, no embate, porque na minha trajetória política, na minha trajetória profissional, eu passei pelo Sinforme por 3 vezes no cargo de direção. Tenho muito carinho por todos ali, Adriano Bonfim, Alisson Bonfim, o próprio Seu Bonfim. Eu repeti uma história que meu pai passou pelo Sinforme também, no tempo áureo do Sinforme, no início. Então, isso para mim tem um valor muito grande, eu tenho respeito por essas pessoas. E aí o Marquinhos fez um comentário infeliz, eu parti com o meu jeito Do jeito apaixonado Guga, eu para conheço. para Conheço sim. defender a marca Alice Informe, porque eu sou muito grato a quem me deu a oportunidade. E o Sinforme, por algumas vezes, foi quem matou minha fome, né? Desde a época de meu pai, quando lá trabalhou, como na época que eu fui atuante. Então não podia permitir que isso acontecesse, mas aí a gente teve um embate e depois a gente criou uma amizade fantástica.
Eu e Marquinhos, hoje a gente se liga, a gente conversa, como é que você tá, o que é que tá acontecendo, sábado de sol, isso e aquilo. Então, assim, eu gostaria muito de ter feito. Veja, quando a gente fala de fazer a comunicação do interior numa campanha política, a gente fala da necessidade circense, eu preciso entender que muitas vezes que comunicação não é o que você faz, mas sim o que os outros entendem. Então, o grupo, vou dar um exemplo muito simples. O grupo de lá de Zé Rosa, eles fizeram uma peça que eu achei interessante, que eles botaram a Dona Clara chupando uma laranja, que era porque a oposição estava dizendo que ela era candidata laranja e tal, e ela debochando, chupando uma laranja. Isso é muito bacana. Só que E a gente pegou, isso pegou. pegou, só que a gente precisa entender o seguinte: quanto maior o repertório, menor é a audiência. Sim. Então, eu não preciso dizer a sua genitora se eu posso falar sua mãe. Nada sensibiliza mais a população do que a mulher, do que uma alma feminina, ainda mais no caso de Dona Clara, que era uma mulher, uma senhora de idade. Em Dores, não foi diferente. Se Tiago tivesse colocado um poste, o poste teria sido eleito. Porque o maior cabo eleitoral de Tiago foi a má gestão do ex-prefeito. Quando ele. Falando na gestão anterior, você lembra? Porque eu tentei resgatar um áudio do Mário. Porque Mário, ele Mário se tornou uma figura folclórica, né? começou logo parecendo um eletrodoméstico que você compra em uma loja e vem com garantia, mas só que deu defeito. Aí Sim. você poderia colocar uma garantia estendida, mesmo assim ia dar defeito de novo. Exato. Até você falando que você é natural de Nossa Senhora das Dores, você deve conhecer. Em Dores, existem empresas no segmento de aluguéis daquelas cadeiras plásticas para eventos. Sim, claro. Tem. Claro, claro, claro. Se não me Uma ou engano. duas empresas assim em Dores. Não, deve ter. Tem, com certeza tem. Eu não. Eu confesso pra você que eu tô um pouco fora do ramo de Mas farra, tem. mas não Hum, posso lhe dizer com nomes exatos. Mas que tem, com sim, certeza. o Mário, a gestão do Mário, contratou, empenhou e pagou R$ 100.000, R$ 100.000 de aluguéis das cadeiras plásticas. Agora, só que a empresa fica lá em Santana do São Francisco. E na época eu peguei os documentos, entreguei para a Câmara de Vereadores, para pessoas que poderiam cobrar, e ficaram em silêncio, porque envolvia pessoas conhecidas. Cara, eu achei aquilo um absurdo. R$ 100.000. Então, ele já mostrou que ele não tinha boas intenções. Até porque quem estava do lado dele, todo mundo já sabe. Porque do lado dele tem pessoas que chegou em Sergipe, não tinha onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar. Não é verdade? O morto Sim, cai em qualquer lugar. sim, sim. O cara não tinha onde cair vivo e hoje é uma das fortunas que nós estamos vendo por aí. Aí quando você vê pessoas acompanhadas com pessoas, sabe? Diga com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Exatamente. Exatamente. Eu participei de uma empresa, eu lembro que eu participei de uma empresa e eu aprendi o seguinte nos treinamentos: só faça amizade com pessoas melhores que você. Sim. Não é que nós somos melhores, mas isso já dá um Sim, norte. sim, claro. Se você anda com um político corrupto, uma pessoa corrupta, você vai ter as mesmas práticas. Você é um terço das pessoas que andam contigo. Exatamente. Né? Você, se houvesse um dia uma quebra do sigilo telefônico, bancário, não vai encontrar nada, porque nós não temos amizade com pessoas outras, pessoas de má índole. Aí quando você começa a acompanhar com quem ele estava acompanhando, você chegava em Dores, via pessoas na gestão que você não sabia se era de Siriri, certo? Foi um cara que ele administrou mal o município, isso é a verdade, porque os melhores cargos ficou para pessoas de outros municípios e de lá ficou só a vassoura. Sim. Veja, eu acho que a gestão do ex-prefeito, ela deve ser um capítulo esquecido da história de Dores. Deve se rasgar. Aquela coisa, o que não nos acrescenta, a gente não tem por que permanecer. Hoje, diante da situação, graças a Deus, muito abastarda,
do ex-gestor, eu acho que o melhor que ele faria, deveria fazer, até pelo bem da população, provando seu interesse pelo bem da população, era realmente continuar distante como tá, continuar fazendo suas viagens, continuar cuidando de suas terras e tal. Terras. Ele É, prosperou assim? prosperou. Ele é um homem próspero, graças a Deus. Terras clínicas ele tem bastante, graças a Deus. Então, eu acho que ele deveria estar cuidando disso, né? Mas voltando a falar da questão da sensibilidade da mulher, veja, é importante lembrar que, eu repito, se fosse um poste, Tiago teria eleito esse poste. Porém, em contrapartida, isso não desmerece nem inferioriza o trabalho de Ana. Eu sou apaixonado pela alma feminina e o que Ana fez é o reflexo da mulher que eu desejo para mim. E Ana pegou na mão do marido, grávida de 9 meses, e disse: Eu vou levar a campanha do seu lado, eu vou contigo, vamos junto. E tocou a campanha. A eleição foi num dia, ela pariu no outro. Você via a Iana nas passeatas de barrigão, cansada, suada, perna inchada, subindo em caminhonete, indo apoiando o marido. Então, Iana tem muito valor. E hoje, obviamente, eu vejo dessa maneira, posso estar enganado, mas acho difícil. Ela faz uma gestão austera e independente. É verdade que ela tem muito mais intimidade com o marido dela do que comigo e com você. É natural que ela consulte o marido dela para tomar qualquer tipo de decisão, ouça a voz da experiência, até porque ela não é nenhuma burra, não é nenhuma leiga. Então a sabedoria está em a gente ouvir o outro, juntar com nossa opinião e tentar extrair daí qual seria a melhor decisão a se tomar. Hoje a prefeita é ela, né? O CPF que está lá é o dela. Quem vai receber os louros ou não pela gestão é ela. Então assim, Então, eu tudo que acontece é por vontade dela. Ela toma a frente de tudo. A prefeita é ela. Até Eu. brigar assim com os vereadores, porque eu vejo, sabe? Já que vamos entrar nesse Uhum. assunto, ela está bem orientada. Guga. Eu estava achando, você em off falando que você não tem nada a ver com a gestão. Porque, olha, quando eu vejo um gestor, porque você não vê um gestor partindo para conflito com o vereador. Porque sai perdendo, o gestor sai perdendo. Sim. Porque, olha, muitos dão o voto para o vereador e não sabem a importância de um vereador. Vereador, ele aprova o salário. Sim. Quem aprova o salário do gestor? O vereador. Dos servidores. O vereador. Nada Tudo passa. passa por lá. Passa. Aí ela, em vez de buscar alianças, aí eu vejo ela fazendo uns vídeos. Principalmente eu quero falar assim, deixar bem claro, aquele episódio da gestora. Conversando com muitas pessoas. Ela e o Juninho, ali não foi inteligente para ela. A usar o lado feminino, sabe? Porque mulher vem mostrando que o lugar da mulher, é onde ela queira estar. Uma prova é ela agora como É prefeita. exatamente. Então, que ela escute alguém, porque se não mudar esse perfil, esse modelo de gestão, porque você falou que o João Marcelo, quando foi gestor, ele teve a coragem de não fazer festa no primeiro ano. Ela contratou Belmarques, em um momento de que realmente não é favorável. Aquilo ali o que foi que Belmarques vai levar para o município? Nada, só vai deixar o lixo e levar R$ 700 mil dos cofres públicos. Dinheiro esse que dava para fazer muita coisa. Assim, nós vamos tratar de assunto do marketing. Uhum. É assim, é complicado. Veja, Dirani. Você dirige, você sabe dirigir. Sim, Você já deve ter pego carona com alguém. E aí você tá do lado dessa pessoa, você vê que essa pessoa não está fazendo nenhuma barbeiragem, mas você pensa, pô, eu teria feito diferente, eu teria já passado a marcha, eu já teria ultrapassado esse carro, eu teria parado aqui, eu teria feito alguma coisa. Então, assim, é óbvio que a gente observa não só Ladures, como outras cidades da região, onde a gente atuaria se tivesse no comando de forma diferente, né? Em alguns setores. Repito que eu trouxe para você de Duda Mendonça, que é um cara que eu acho fantástico. Existe um momento de você bater, existe um momento de você apanhar. sim. Então, assim,
O embate, e aí a gente volta para a questão circense, o embate muitas vezes ele é necessário. Agora, o que precisa ter é uma continuidade. E você não pode deixar também que a oposição ela determine o seu discurso. É muito pelo contrário. Quem tem que determinar o seu discurso sou eu, diante dos meus atos, diante da minha prática, diante do que eu vendo, diante da maneira que eu lhe blindo. Então, nós, falando da gestão, que estamos no poder, caso eu estivesse lá, a gente precisaria determinar Se for esse. para mim, diga que eu não estou. Pode falar que não eu, foi, não. eu esqueci aqui, peço perdão, deixa eu botar aqui no modo Ah, não foi avião. para mim, não? Não, Ah, não. então pronto. Nós precisamos determinar a essa comunicação, a gente dá o tom a ela, né? Então, veja, no episódio de Juninho, o que era que eu teria feito de diferente ali? Eu, naquele momento, acho que já passou, não tem problema nenhum falar. Tenho muito respeito por Juninho, não tenho nada Sim. contra ele, assim como o Fabrício também não. Mas nós estamos falando que se eu estivesse no lado da gestão, se eu estivesse na gestão, naquele momento eu teria criado um movimento para, já que a gente optou pela questão da mulher, do respeito à mulher, tenha sido esta ou não a intenção de Juninho, eu teria feito um movimento ali para que aquilo ganhasse mais força. Como seria esse movimento? Imagine se eu pegasse várias mulheres, depoimentos diferentes, várias caras na cidade. E as mulheres falando: Juninho, me respeite, o lugar de mulher onde ela quiser. Juninho, me respeite, o lugar de mulher onde ela quiser. Prefeito, parabéns, não abaixa a cabeça não e tal, pá. Independente, acredito que talvez a intenção de Juninho não tenha sido essa. Sim. Mas quando a gente fala de comunicação, a gente precisa, volto a dizer, eliminar o inimigo, atirar na cabeça para matar. Eu não posso deixar ele agonizando. Então, tenho que usar de todas as ferramentas, sem falar da questão pessoal nenhuma de Juninho, mas trazendo a discussão para o meu lado. Como eu lhe disse, na campanha de Iana e Dr. Tiago, a maior burrice do mundo seria se alguém partisse para o enfrentamento com Iana. Iana, além de mulher, era uma mulher grávida, com 9 meses de gestação. A gente sabe que a ciência já mostrou que a mulher fica mais sensível. Sim, claro. A mulher mais sensível grávida, além de tudo, com um espetáculo por trás, com um bom apoio de marketing, ela ganhava a eleição com o pé nas costas. Então, muitas vezes a desconstrução que tinha que ser feita naquele momento não era por meio de Ana. Você poderia desconstruir associando Iana a qualquer outro feito do passado, mas não atingindo nela, não atingindo a ela diretamente. Então, é isso que precisa ser entendido no âmbito da comunicação. Tá entendendo? A gente está ali para fazer uma defesa, uma blindagem do nosso candidato. Veja, eu vou tocar no assunto delicado e lhe dou toda a liberdade de me parar, a gente Não, entende fica à vontade. qual for o momento. Mas no município vizinho, a Nossa Senhora das Dores, que não estou do lado de Siriri, estou do outro lado, É capela? Capela, Fica à vontade sobre capela. existe uma situação que, do ponto de vista da comunicação, a gente precisa entender que eles estão indo, no meu entendimento, por um caminho completamente errado e sem saída. E sem saída. Por quê? Em que sentido assim, capela? É isso que eu vou lhe dizer. Porque a cidade de Capela, a população de Capela, toda hoje, seja a situação, seja a oposição, toda, ela sabe que Júnior Torino não decide nada na prefeitura. Júnior Torinho precisa consultar seus pares para saber se vai tirar um alfinete do lugar ou colocar. Ele não tem gestão para isso. E aí, Edirani, a gente precisa entender uma coisa. A partir do momento que eu faço um acordo com você e digo, Edirani, o dinheiro é meu, eu vou lhe tornar presidente do Brasil. Agora é o seguinte, quem vai comandar sou eu, você é só a caneta para assinar lá o que eu mandar.
Você topa, Edirane, vou mudar a sua vida, viu? Você tem 30 e poucos anos, vou lhe dar um salário de presidente do país, vou lhe dar visibilidade. Agora, você tem que rezar na minha batuta. Você topa, você diz, topo. Eu já Aí, vi esse filme antes, em Pirambu. E o resultado o Sergipe já sabe. pronto. Você topou? Topou. Então é dever seu, de homem até o final assim. Só que aí, Tudo tem que ser cumprido, é necessário. Tudo, na íntegra. Porque, meu veja, irmão, Edirane, é uma, é complicado cumprir tudo, todos os é acordos. complicado, inclusive, porque existe por trás uma questão de família, né? E por trás uma questão de família. Por exemplo, imagine esse nosso acordo de presidente da República. Chega uma hora que sua mulher vai dizer: Edirane, peraí, que homem é você? Que só atende o que Gustavo diz. Isso. Edirane, o que é isso que eu não posso colocar a filha da empregada para trabalhar em serviços gerais? Porque a mulher de Gustavo não deixa. Tá entendendo? Sim, já entendi. Então o que é que acontece? Aí pegam, fazem, colocam o Júnior como um personagem de rede social, fazendo. Eu só vejo. Se eu tiver errado, eu peço desculpas, mas o que eu vi foi só vejo vídeo de Júnior nas redes sociais, ele com Betão, que é o secretário de Finanças ou algo do tipo, informando que o dinheiro está na conta dos funcionários da prefeitura, né? Dinheiro na conta é obrigação, não é Não, dever, é isso. não É, é... gestor que se orgulha, paguei, não quer pagar, não. É, olha, Fala como assim, tá pagando porque é obrigado. dinheiro na conta do servidor é obrigação. Gestor que deixa dinheiro em conta é incompetente. O Como dinheiro, assim? Deixa. o dinheiro que está em conta, ele tem que ser usado em prol do município. Sim. Você sempre vai ter demanda. A gente estava conversando aqui em off, você usou uma frase que eu acho que você foi muito feliz, onde você disse: o recurso é limitado. É A- assim, as demandas são infinitas as demandas são infinitas e os e os recursos são recursos são limitados. limitados. Então, se você deixa dinheiro em conta, você é incompetente. Não fez nada, né? Você deixou de realizar, Isso, né? É claro. igual o cara que hoje goza de uma situação financeira muito boa, mas pega essa situação financeira, não viaja com sua família, não vai para um restaurante bom, não faz um passeio, para que serve? Não serve para nada. Então, voltando lá ao município, aí a gente vê essas situações e, por outro lado, vê uma gestão. Você sabe que eu estava na Mega e saí da Mega tem uns 20 Tô falando mais na ou Mega. menos. Que situação é aquela daquela rádio? Quem é o dono que. Veja, a Mega Ali quem hoje trabalha lá é fogo, vai entrar em um conflito, fogo cruzado. vai entrar no fogo cruzado muito maior, porque é o seguinte: hoje, no papel, os sócios da Mega chamam-se Washington Silvestre e Sim. Isadora Suquita. Washington Silvestre é um cara de Minas Gerais que mora em Brasília, que mexe com tecnologia, um cara muito bem relacionado politicamente. Isadora Suquita, todo mundo sabe quem é. Pronto. Nessa questão da sociedade, há muito disse-me-disse de que Washington fez tal coisa, Suquita fez outra e tal, pá. Eu nunca quis entrar nesse preâmbulo, porque eu ia para lá, eu fui para lá para ser gestor comercial, e enquanto estava lá eu fiz meu resultado. Se a rádio era sua, era dela, era dele, de quem quer que seja, não me interessa. Estava ali para trabalhar e fazer meu trabalho e assim foi feito. Mas hoje a gente tem uma situação lá muito delicada, porque no burburinho, no fringir dos ovos, o pessoal acredita que a rádio tenha sido arrendada. E arrendada por dois grandes opositores de um dos sócios, né? De todo mundo sabe, dos opositores de Suquita. Dois dos opositores de Dois Suquita, é. E são os esses, donos. a conversa, o que se roda na cidade de Boca Miúda, é que a rádio foi arrendada. E há indícios para isso, né? Há indícios para isso. Chegou um superintendente lá, que é muito ligado É uma politicamente determinada a uma pessoa. determinada pessoa, Sim. né? Às vezes, quando eu estava lá, estava chegando determinações que eram para o jornalismo,
que eram associadas a uma outra pessoa, né? Tipo, ó, não fala de fulano não, não faz isso não. E aí a gente começa a ficar desgostoso, e esse foi um dos A rádio hoje é motivos. usada assim como interesses Veja, pessoais. a gente entende que todo veículo de comunicação, ele precisa do investimento público para se manter. Claro, é Uma verdade. TV Atalaia, se não tiver apoio do governo, não vai. A TV Sergipe também não vai, porque o comércio de Sergipe é um comércio ainda fraco. Não vai suportar o comércio privado passar por uma emissora dessa um faturamento de 2 milhões de reais, né? Não vai. Então é preciso do poder público investindo ali. E sempre aconteceu, o poder público que é parceiro, em todo veículo de comunicação, ele funciona de uma maneira só. Dirani, você é prefeito de Santo Amaro das Brotas. Você é parceiro da rádio, Dirani? Bote aqui todo mês 20 mil reais. E eu vou fazer o seguinte por você. Além de divulgar todas as suas ações, quando Maria ligar para fazer qualquer denúncia, antes de botar Maria no ar, eu vou ligar para você botar uma pessoa para responder Maria. Porque às vezes Maria não sabe o que está acontecendo na realidade. Isso é natural. Isso acontece. Isso faz bem para a gestão. Eu acho até que é um dinheiro bem investido. Não tem problema nenhum. O problema é o seguinte, porque hoje o que aparenta que está acontecendo lá é o seguinte: olha, Dirani, você está pagando, então a partir de hoje não entra mais denúncia nenhuma de lá. Aí a rádio se fecha, se cala. Censura total. Censura total. Aí você tem um outro problema. Você pega determinadas regiões que você possa ter interesse, que esse pessoal tem interesse, e diz, olha, independente da questão comercial, caso venha de lá para cá interesse, cada prefeitura tem interesse em ser parceiro nosso, a gente não tem mais interesse, a gente vai bater de qualquer jeito. Tá entendendo? Essa é uma política que não funciona mais. Não é assim. As pessoas precisam entender que todo veículo de comunicação é concessão pública. Ela está ali para servir a população. Então não posso usar isso como arma, como ferramenta. É claro que a gente sabe que a Mega foi um dos facilitadores e não foi o facilitador maior para a vitória de Júnior Tourinho. Isso é fato, né? Em que sentido, assim? No sentido jornalístico da coisa, no sentido de apoio. A Veja, rádio foi muito importante. a rádio foi de extrema importância para isso. Aí, indiscutivelmente, isso ninguém nega, todo mundo reconhece. Tá entendendo? Agora, veja, Mas foi importante quando tiraram os componentes, censurou, calou. sim, Edirane, veja, Quando tirou o Suquita. você sabe quem é o melhor radialista do estado de Sergipe? Rapaz, eu sei de muitos melhores até do que eu. Muitos. Inclusive, esse radialista, para mim, fez escola. Gilmar Carvalho. Pronto, E eu fico triste em ver assim, pô, o cara não tá mais. Como era tão gostoso acordar ouvindo Gilmar Carvalho. Sim, sim. Não acordar às 6 horas, você vai lá. Sim, sim, e sim. hoje nós não temos, assim. Mas na sua opinião, quem é o melhor hoje? aquele que tem o microfone na mão. Ah, tá. Então, quando você tira o microfone de um radialista, seja ele bom, seja ele ruim, você perde a força. Óbvio, eu vou dizer pra você. Eu acho que o que Suquita fazia no quesito jornalístico da coisa era muito apelativo. Cansava também. Agora, indiscutivelmente, ali na região, com os moldes dele, ele engolia No George. início. No início, mas depois começou cansando. Tava Sim, demais. exato, porque começou, Cansou tá demais. eu não quero assim tratar mesmo assim. Agora chega um momento que não dava mais. Sim, Pra ouvir exatamente. Suquita, meu Deus do céu. Mas por quê? Porque o assunto já estava cansado. Era. Agora, Edirani, eu vou lhe dizer uma coisa. Pelo amor de Deus, não fale do assunto. Não, Fala não. logo, sabe? Não, você pegue William Bonner e bote ele numa sala com ar-condicionado a 20 graus, situação confortável, e bote Suquita junto. Eu não tenho dúvida da capacidade de Suquita. Não estou falando que Suquita é bom, que Suquita é ruim, que Suquita é correto, não é. Não estou entrando nesse celeiro. Estou falando ele como comunicador. Sim. Suquita é encantador de serpente. A gente precisa entender e aceitar isso. Não tem outro no estado de Sergipe. Suquita é o Jackson Barreto mais novo. Jackson era aquele cara que ia pras ruas fazer campanha, chegava na esquina, abraçava o povo e dizia:
comece o nome no pé do ouvido, você diz Adirani. Ô, Adirani, que bom tá aqui, ele encantava, ia mexer, botava a mão na panela, pegava no mexido, comia. Esse era Jackson, esse é Suquita. Olha, vou dizer uma coisa pra você. O deputado Cristiano Cavalcante, ele mostrou que sabe fazer campanha. Ele é um trator de força. Pode botar a dificuldade que for, que ele passa por cima, ele faz. Eu acho muito difícil ele perder uma eleição nos moldes que ele trabalha, que eu acho correto, certo? Ele perder qualquer eleição. Mas a gente não pode deixar de dizer que Suquita deu trabalho. Suquita teve 10 mil votos próximo a isso. Teoricamente, na boca miúda, quebrado, sem dinheiro, sem nada, pegando empréstimo, e ainda assim deu trabalho. Então, assim, se não tivesse todos os outros componentes a favor de Júnior Tourinho, talvez eles não tivessem tanto sucesso como tiveram. Que componentes são esses? Além da força de trabalho do próprio Cristiano, a própria rádio. A própria rádio. Hoje, meu pai, você sabe, ele atua na direção de um veículo de comunicação aqui, e a gente discute muito, porque discute mesmo, no sentido macro da palavra, porque eu vejo muita coisa que poderia ser diferente. Eu sou, como lhe disse, sou apaixonado pelo ramo, então eu vejo que as TVs daqui, tanto a TV Atalaia quanto a TV Sergipe, elas poderiam, por exemplo, estar usando suas redes sociais para monetizar, né? Por meio de, Dirani, você tem um telefone para vender, você não pode pagar 10 mil na televisão não, mas vem aqui pagar 1.000 no Instagram da rádio, venha pagar 2 mil no YouTube da rádio. Monetizar isso a gente não vê isso tomando corpo, e vê as pessoas tratando as redes sociais dos veículos de comunicação como uma extensão da programação, quando faz bem feito, quando não, por vaidade própria. Aí você olha, e aí a gente tá falando da Mega, com todo respeito às pessoas que estão lá, mas você olha que há muita vaidade envolvida e pouco trabalho técnico. Recentemente, eles fizeram um vídeo, que eu espero que eles venham corrigir, onde eles só colocaram os 3 mosqueteiros da rádio. Onde eles esqueceram de colocar a Dona Maria do Cafezinho. Onde esqueceram de colocar o cara que mais deu nome àquela rádio, chamado Antero Alves. Onde esqueceram de colocar Paulo César. Hoje Antero é um grande... vem se revelando um dos melhores Antero, comunicadores. eu digo hoje para vocês sem medo de errar, é um dos maiores comunicadores do estado de Sergipe. Antero, ele faz um programa todo sem estrutura. Nenhuma. Antero, ele é produtor e apresentador do programa dele. Você sabe o que é ele tá aqui discutindo com você qualquer assunto e ligando aqui na mesma hora pra fulano, pra botar fulano no ar e passando o telefone pro cara que opera a mesa? É o Severino, pra colocar. Quebra galho dele mesmo. Antero, ele é fantástico. É um cara que, se hoje eu tivesse possibilidade de ter uma rádio, levaria ele pra mim sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E acho que qualquer veículo de comunicação que se preze no estado de Sergipe, que queira ter um diferencial, hoje precisa levar Antero para a sua grade. Indiscutivelmente. Isso. Ô Guga, no final do ano tivemos eleições. Primeiro, segundo turno. No final do ano. E no próximo ano, de novo, vamos ter mais uma vez a eleição. Todos já sabem, o governador, o presidente. Uhum. Mas vamos falar assim do seu trabalho agora, sabe? Entrevista no improviso. Flui mais. É bom por conta disso. Você se programa e as coisas estão fluindo bem melhor. Mas olha, veja só, qual foi o maior desafio que você já enfrentou em uma campanha política? Qual foi? De todos os desafios, são vários, mas qual foi o maior de todos? Você lembra? Veja, Marquinhos Mascarenhas, Siriri, eleição passada, foi um grande desafio, porque as pessoas diziam que Marquinhos, quem conhece, sabe que é um doce de pessoa. Marquinhos, se tiver uma barata ali, com aquele tamanho todo que ele tem, ele é capaz de subir na mesa. Ele tem medo de barata. Aquele homem. Não, Marquinhos tem medo de barata. Ele é incapaz de matar uma barata. Não, eu quero saber. Ele tem medo, ele sobe na cadeira.
Eu acredito que ele sobe tão bondoso que ele é. Mas, ainda assim, como ele sempre mexeu com gado e a atividade de quem mexe com gado muitas vezes permeia, fica muito próximo ali da marginalidade, e o fato dele ter os comércios dele na Bahia, isso tudo dificulta muito, porque é um prato cheio para a oposição, né? A oposição, ela diz erroneamente, não, só vem aqui em período eleitoral para tentar ser candidato ou algo do tipo. Por questão de sobrevivência, ele está na Bahia, trabalhando, construindo. Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece? Naquele momento a gente tinha o Zé Rosa, tinha a Daiane e tinha ele. Então, ele era a pessoa que tinha, a gente pode se dizer, menor relação com a cidade. Porque o Zé Rosa estava com o prefeito, a Daiane, os pais quer queira, quer não moram lá, ela tá sempre lá e tal, vivia lá. E o Marquinhos era aquele cara que, apesar da cidade conhecer, ele estava chegando, estava no município de forma temporária, né? Então, ele foi um grande desafio. Construir isso e levar ele para o segundo colocado das eleições, é, com a diferença de voto muito pequena para o primeiro colocado, isso para mim é uma felicidade de que eu tenho, porque nós lutamos contra a máquina, né, do município, que a gente é um fator importante numa luta, no embate A político. máquina. É, a Foram máquina. quantos candidatos lá em Sergipe? Nesse ano foram 3 anos. Eu tô falando sem ser essa eleição de prefeito da Assim, agora, a outra, né? Porque nessa eleição agora, essa última, eles acabaram se juntando ao agrupamento de Zé Rosa com Marquinhos. Então, sim. esse foi um grande desafio de campanha política. Além da questão lá de Oriximiná, que é uma outra cultura, né? Imagine você sair de Sergipe, ir lá para o norte do país, né? Um lugar que chove todo dia, que tem uma influência muito forte da cultura indígena em todos os aspectos, não só na questão da comida, mas nos hábitos. O horário lá, onde você falou sul do país, Oeste, oeste oeste do do país. Pará. Então lá o pessoal só assume compromisso só depois da chuva. É, depois da chuva. Lá O, chove hora- o, todo dia, você mais se cê- encontrar antes da chuva é, ou depois da ó, chuva. depois da chuva vamos se ver. É assim. É. Olha, lá tem algumas coisas interessantes, que tem alguns causos lá. Meu pai teve um tempo lá comigo e a gente foi comer uma dobradinha. Viu uma placa, é dobradinha e tá, vamos comer, vamos. Quando nós chegamos lá na dobradinha do Pará, era uma calabresa no prato e os buchos decorando assim, fazendo sol, raio de Bucho, as sol. entranhas É. bovinas, E conhecidas. uma porção de arroz. A gente recebeu e ficou parado, aguardando e tal. Até que meu pai chamou o garçom e disse: Amigo, desculpe, mas o feijão? Ele disse: Não, feijão é opcional. Meu pai disse: Dobradinha sem feijão. São essas coisas as do Pará que são interessantes e que acabam se tornando de desafio. Não, o açaí do Pará, meu amigo, não, eu vou lhe dizer mais. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Pará, no aeroporto, foi pedir um picolé de açaí. O picolé de açaí é o açaí mais gostoso do mundo que você possa ter tomado. E lá eles batem o açaí, lá tem o mercado Ver o Peso. A gente ia muito lá e tal. Aí lá as pessoas batem o açaí, faz aquele caldo do açaí in natura, mistura com farinha de tapioca e come com peixe. E aí, qual é a experiência essa? Rapaz, é muito bacana. Lá tem um peixe chamado filhote, que é um peixe de água doce, sem couro, carnudo, muito gostoso. A culinária do Pará ela é muito bacana. Eu não gostei do tacacá, confesso. Mas com exceção do tacacá, o resto tudo, o Pará é fantástico. Pra tudo, pra você trabalhar, pra você viver. Lá o Pará eles têm o Círio de Nazaré. Círio de Nazaré é como se fosse o segundo Natal deles. Na época nós fizemos uma campanha lá que era Sírio, Sírio se faz com o coração em paz. Era a campanha de desarmamento. Então foi muito bacana. A gente levou o Bradesco para lá como patrocinador. Foi um anúncio que chega a me arrepio, que foi feito por meu pai, que eu achei muito fantástico. Ele pegou o seguinte: tirou uma Então, foto da, o seu da... talento herdou, né? O É, sangue tá na eu veia, gosto, eu né? gosto. Aprendo muito com ele. Meu pai ele tirou uma foto da Basílica lá de Nossa Senhora, de dentro.
e criou na hora um anúncio, mandou pro superintendente do Bradesco, ele disse, está feito agora, que era, a gente bota toda a fé nesse banco, Bradesco, e a foto do Banco da Basílica de Nossa Senhora. Colou na hora, aceita. Poxa, é fantástico. Então são esses insights que eu gosto muito, mas voltando a responder sua pergunta, então, Oriximiná foi um desafio muito grande, porque Oriximiná você vai até Santarém, de Santarém você pega um barco, são 12 horas de barco, né? De Santarém para Oriximiná. Então é uma outra cultura completamente diferente. As comunidades ribeirinhas do norte do país não são como as comunidades ribeirinhas daqui que a gente conhece do Baixo São Francisco. Então, esse choque cultural é muito diferente e isso também me enriquece. Eu fico muito contente com a forma como eu consegui me enriquecer disso tudo, porque a gente nada mais é do que o que a gente vive, né? Que a gente viveu. Então, como eu passei um bom tempo, eu morei por 3 anos em Belém, morei por 3 anos no Rio de Janeiro, tive uma passagem rápida por São Paulo, Salvador já fui morar algumas vezes. Então, a gente fica muito feliz por ter tido essas oportunidades de aprendizado. De aprendizado, né? Guga, Hum. uma pergunta aqui. Essa eu faço questão. Eu até notei aqui, olha. Guga, como o marketing político evoluiu nos últimos anos com o avanço das redes sociais? Isso é muito importante, porque hoje é um outro momento de fazer política, Sim, certo? sim. Hoje eu não vejo assim que o horário político é tão importante. Debates têm sua importância, mas depois das redes sociais, porque nós estamos sim acompanhando a velocidade do desenvolvimento. Não, você viu ontem, por exemplo, que eu espero que tenha sido uma piada, o influência dessa turma jovem, que agora eu perdi o nome dele, dizendo, se colocando como pré-candidato a presidente da República. Felipe Neto, Felipe Neto, exatamente. que tem condições. E Ele assim, disse que tem o que todo mundo quer, que são as redes sociais. E aí, orando a Deus que isso seja piada, mas isso é um grande reflexo do que as redes sociais representam. Quem segue, eu gosto de rir muito, ver umas piadinhas e outras. Então, quem segue Safadão e Tirulipa, viu Safadão brincando com Tirulipa, dizendo que Tirulipa seria candidato a deputado, etc., com apoio dele, etc. e tal. Esse é o peso das redes sociais. Né? As redes sociais hoje, ela elege, indiscutivelmente, qualquer que seja o candidato. ajuda muito. Ela elege, ela não ajuda, não, ela elege. 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 Se você tiver uma Hoje, boa como você pegada, bem disse, uma boa- você Diga. não precisa do horário eleitoral, porque a extensão do seu corpo está aqui, está o telefone. Você chega em municípios de Sergipe, como a gente estava discutindo aqui, que não tem televisão local. A televisão é aqui, é a rede social. Até no momento íntimo, que só é mas você naquele Exatamente. momento das necessidades fisiológicas, tem pessoa que leva o aparelho e fica lendo Na cama, antes de dormir. tudo. Olha, hoje, uma grande parcela da sociedade, antes de dormir, olha o telefone. Quando acorda, olha o telefone. É a primeira coisa que faz. Então, indiscutivelmente, as redes sociais têm um peso muito grande. Agora, a gente vai voltar àquela discussão que eu disse anteriormente. É preciso aprender a falar com as pessoas e não falar para as pessoas. E aí é que está o grande diferencial das redes sociais. Porque você vai fazer um vídeo bonito para o seu candidato, você vai impulsionar de forma orgânica, ou pagando, ou seja como for. Milhões de pessoas vão ver, mas não vão adquirir aquele conteúdo. Então você precisa saber para quem falar e como falar. Se você tem um público de 1 milhão de seguidores ou de 10 seguidores, não interessa, mas você precisa falar para aquele público. Que aquela pessoa tá ali porque tem qualquer tipo de identificação com você. A gente costuma dizer, existia um programa na Rede TV chamado Amaury Júnior. Era um programa de celebridades e tal. E a gente costumava dizer que se você tivesse uma Mercedes para vender e colocasse ela, um anúncio dela no Jornal Nacional, todo mundo ia ver sua Mercedes, todo mundo ia saber que você tinha Mercedes para vender. Mas ninguém ia comprar aquela Mercedes. Quando você botava em Amaury Júnior,
pouca gente ia ver aquela Mercedes, mas todos que iam ver tinham potencial de compra, poderiam comprar a sua Mercedes. Então, a gente precisa entender qual público a gente está falando, com que público a gente quer falar. Se eu tenho hoje uma rede social, hoje muito boa, ou se eu tenho instrumentos hoje que me fazem chegar cada vez mais perto do eleitorado, é óbvio que isso é uma ferramenta fantástica. Por exemplo, eu vi e conversei, inclusive, recentemente, tem uma amiga minha que ela tem interesse em. Ela é prefeita de um determinado município, e ela tem interesse em fortalecer seu nome não só na cidade, como na região. Eu disse: olha, você precisa começar a trabalhar o TikTok. E trabalhar o TikTok não é dancinha do TikTok. Quem mais entrega hoje, assim, falando em rede social? É o TikTok ou o Instagram? Veja, ambos têm suas métricas de entrega, Mas sabe? são as melhores hoje, assim, as Sa- duas melhores. São. A depender do objetivo que você tenha, por exemplo, eu hoje estou usando muito o LinkedIn, né? Não, esse Mas aplicativo eu eu não conheço. Link? LinkedIn é uma rede social hoje focada no mercado de trabalho. É como se fosse um currículo digital, onde você se relaciona lá com grandes diretores, CEOs de Sim. empresa, etc. Então, eu tenho usado muito o LinkedIn. Mas tudo depende do público que você quer. Se você estiver pensando na eleição. Facebook. Hoje, Face, se apresenta bem hoje. se apresenta bem porque o Facebook hoje é Meta, né? Meta hoje é Facebook e Instagram. Então, estão ligados, hoje é uma coisa só. E sem contar também que a métrica que ele usa de entrega, hoje você não pode entregar Instagram sem Facebook, né? Então a coisa tá ligada à outra. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: se você estiver pensando numa campanha de governador, não para esta que vem agora, estiver pensando na outra, você precisa começar a trabalhar urgentemente seu TikTok. Porque quem trabalha antes gasta menos. Quem investe antes, investe menos. Então, as pessoas costumam querer trabalhar só de última hora. Só faltando um ano e meio para as eleições. E não entende que o trabalho tem que ser agora. Veja, eu esses dias eu estava conversando com um amigo e dizendo para ele: nós precisamos trabalhar como se a gente estivesse em campanha. Não é porque você foi eleito agora que você deve esquecer essa comunicação. Então, você não pode economizar. São dois setores que você não pode economizar de forma nenhuma, na minha visão. Uma é capital intelecto. Você não pode economizar no intelecto para prospectar pessoas capazes para trabalhar com você. E a outra coisa que você não pode economizar é na equipe da comunicação. A gente precisa entender, e esse é um grande erro, Adirani. Pronto, então vamos lá. Qual é o papel da narrativa, da construção da imagem de um candidato? Assim, o papel. Porque você falou que tem que começar um ano, dois, Quanto antes você começar, porque melhor. chegando assim, a queima-roupa não pega, não cola nada. Adirani, se eu quiser lhe conquistar, eu não posso chegar lhe beijando. Eu tenho que começar sabendo quais são seus gostos. Eu preciso criar afinidade. Eu preciso criar em você primeiro. Eu já tenho admiração por você, então eu preciso que você crie uma admiração por mim. E aí a gente volta. Ganha quem conta a melhor história. Olha, as pessoas precisam entender que comunicação é coisa séria. As pessoas entendem que o profissional de marketing, ele está ali para fazer arte. Não, não. O profissional de marketing, ele está ali para ler dados. Ele precisa entender de Excel. Quem vai fazer arte é o designer. Quem vai fazer a edição de vídeo é o editor. Quem vai filmar é o filmmaker. São questões diferentes, então você não pode economizar nessa estrutura. E aí, com essa estrutura, você cria narrativa, porque o profissional de marketing ele vai estar, através de pesquisa, dizendo a você: olha, aquela população ali, ela quer saber da falta de água. Aí você vai chegar naquela população ali, você vai criar uma narrativa para falar da falta de água. Na outra, ele não está interessado na água, não. Está interessado na agricultura familiar. Aí você vai lá e vai conversar sobre agricultura familiar. E aí você vai criando essas narrativas diante da necessidade, mas você só sabe qual a necessidade a partir do momento que você tem uma equipe concisa que pode ir em determinados povoados e fazer qualitativa. Falando em narrativa, porque é a palavra moda do momento, falar narrativa.
Todos nós sabemos que o governador ele vai para tentar sua reeleição. Mas ele vai encontrar um adversário muito forte, um adversário em desfavor. É a privatização da DES. Se você trabalha com marketing político, você vê uma forma assim, como tirar proveito. Porque quando Tirar aquele, proveito a favor ou contra? Estando do lado do governo ou estando contra o na governo? oposição, Sim, porque a desculpa da privatização da DES foi trazer benefício, melhoria, porque realmente foi criada uma política de sucateamento da sim, DES ao longo dos anos. sim. E se fosse feita uma pesquisa, tem que privatizar. Claro que todos iam dizer, privatizando vai melhorar. Uhum, Tudo bem. Mas quem está lá no interior não tem água, porque a água é importante, a água é vida. sim. E não tem a água. E você no marketing, você consegue tirar proveito político? A melhor coisa do mundo é você estar na oposição, né? A Claro, é melhor coisa do gostoso. mundo é você estar na oposição. É É um bom trabalho demais. muito mais fácil de fazer. Jogar pedra no outro é muito mais fácil de fazer. Veja, como eu lhe disse, eu tenho uma amizade muito grande com Lelê Teles. E Lelê Teles é um dos braços direitos de Cauê. Eles sempre estão juntos em campanhas políticas. E apesar de eu admirar muito Cauê, eu nunca tive uma relação muito próxima com o Cauê. Já sentei com ele, já tomei uma cerveja e tal, mas tem uma relação próxima. É uma coisa que eu aprendi observando o Cauê, que é indiscutivelmente o maior marqueteiro político do estado de Sergipe, ponto, longe do segundo colocado. Com todo o respeito a Cícero Mendes, quem ganhou a Amiga, campanha. mas desse preço. Eu vou dizer o preço. Calando a imprensa, desse preço assim, mas olha, assim, é na sua visão, é meu Uhum. ponto de vista. Eu não quero, assim, Sim, sim, nós sim. estamos num bate-papo e não vamos criar uma Sim, discussão, claro, claro. claro. Mas desse preço. Porque na eleição passada, eles só tiveram sucesso porque conseguiram, no tapetão, com as forças ocultas, tirar o Valmir de Frosquinho. Oi. E essa eleição, nessa agora, veio até macumbeiro. Mas quando o povo vai ser macumbeiro, fizeram de tudo. Mas o povo, quando quer, foi lá e É- foi com Emília Correia. Não, mas veja, vamos entender o cenário. Primeiro, Valmir de Francisquinho é um grande fenômeno. Indiscutivelmente, é um fenômeno. É um fenômeno. É um cara que veio do nada para o tudo, né? Veio do povo, o povo abraçou, quis e tal. Um cara fácil de lidar, é um cara simpático, é um cara conquistador. Então ele é um fenômeno. Mas lembre-se, eu, Gustavo, sou a favor de defender o meu lado. E se for preciso atirar em sua cabeça, eu vou atirar. Não vou lhe deixar agonizar, não. Eu tenho que lhe matar. Eu tenho meus interesses. Eu sou anarquista. Eu sou anarquista. Eu sou de derrubar o poste para passar por cima e atingir o resultado. É isso que eu quero. Os fins justificam-se os meios. Para mim sempre vai ser assim. A ética, ela existe e deve existir a partir do momento que eu não vá afrontar a sua existência, nem tampouco a existência da sua família. Eu não posso reverberar do ponto de vista midiático que Valmir de Francisquinho é um mau candidato porque é ladrão, porque é, teve qualquer caso de violência em sua família ou algo do tipo. Eu não posso dar isso. Isso é mau caráter. Mas, no tapetão, caso tenha existido isso, eu puxar o tapete dele e dizer pra ele, fique quieto aí no seu canto, não venha pra cá, não, eu sou completamente a favor. Os fins justificam-se os meios sempre, no meu entendimento. Veja, Valmir Francisco não pôde ser candidato. Então, naquele momento, o candidato foi o vencedor, foi o governador. Nesse segundo No segundo momento, turno. sim. Nesse segundo momento, agora que a gente fala de Emília, e com todo o respeito a Cícero Mendes, porque é um cara que eu acho extremamente capaz, houve uma questão de que a gente precisa entender o cenário. Eu acho que o governador, com todos os defeitos que possa ter, ele foi homem de segurar um candidato que desde o início a gente sabia que não emplacava. É um candidato duro, sabe? Ele é sisudo. Veja, eu disse a você que a gente consegue rotular
qualquer tipo de produto, até um candidato duro. Mas a gente precisa que esse candidato duro, que ele amoleça, né? Não tinha jogo de cintura, né? Não tinha jogo de cintura, não tinha um curso de teatro, não interpretava bem um Nem texto. novela mexicana, o cara tinha É, tá entendendo? fraquinho, né? Ele foi um candidato muito difícil para as pessoas levarem. E aí você vem também, quer queira, quer não, você precisa levar isso em consideração, que foram 25 anos, né? Dessa turma de Marcelo Deda e companhia no PT, no poder. Então, tinha uma hora também que essa hegemonia tinha que acabar. Muito semelhante ao que aconteceu em Siriri, né? Era natural que em algum momento Zé Rosa perdesse o poder. Em Nossa Senhora das Dores, ao contrário do que acontece na região, há uma tradição de não ter reeleição lá. Então, hoje, o maior candidato da oposição em Nossa Senhora das Dores é aquele candidato que estiver na cidade de Nossa Senhora das Dores. É aquele candidato que aparecer. Fabrício já se arvorou a se apresentar como pré-candidato a prefeito. João Marcelo está aparecendo na cidade. Não sei se daqui para lá se Tiago vai poder aparecer ou se vamos para a reeleição de Ana. Tá entendendo? Daqui para lá muita coisa pode acontecer ainda. Inclusive nada, né? Inclusive nada. Mas nós precisamos fazer um trabalho, seja a oposição, seja um trabalho de proteção da gestão, desde já. As pessoas, elas ficam, às vezes, muito aguardando, né? Agora, já tô eleita, vou fazer aqui um pão com ovo e daqui a um ano eu começo a trabalhar mais forte. Estou falando do ponto de vista da comunicação. Eu começo a trabalhar mais forte. O outro diz: Ah, eu saí da eleição agora, perdi, vou tomar um fôlego para depois eu vir trabalhar daqui a mais um ano e meio, 2 anos. E não pode ser feito dessa maneira, né? Nenhum império, nenhum império é construído da noite para o dia, né? Sim. Guga, estamos chegando mais assim, chega no finalzinho desse podcast. Muito gostoso o bate-papo. Eu é que agradeço. Agradeço, sim. E eu quero deixar você, nesse momento, à vontade para você concluir nas suas considerações finais. Adirani, mais uma vez eu quero primeiramente agradecer a você pelo convite. A gente acabou debatendo, além da questão do marketing da publicidade, a gente acabou debatendo as Outras. questões políticas da região ali Nossa Senhora das Dores. Acho que é natural, porque a gente viveu ali Isso. durante muito tempo, então é natural. Aqui não teve a intenção nenhuma de ofender ninguém. Aquele que se sentiu ofendido, eu aproveito aqui o momento para pedir desculpas, se assim entendeu, não foi essa a intenção. A gente só está aqui, eu só defendi um lado porque eu verdadeiramente sou entusiasta da cidade, Nossa Senhora das Dores. Eu torço para o melhor da cidade, independente de quem esteja no poder. Acredito muito e também acredito que seja natural essa crença diante de uma má gestão que tivemos. Hoje a gente apostar todas as fichas no novo momento. Falo com mais carinho Nossa Senhora das Dores, isso porque é um lugar que eu vivo, acabei de vir de lá para estar aqui com você. Então, tem isso. E no campo da comunicação, eu queria que as pessoas tivessem o entendimento e o prazer de levar a comunicação mais a sério. Hoje, como eu lhe disse, me dói muito quando eu vejo aqui vaga para analista de marketing, assistente de marketing. Aí vem lá os pré-requisitos. Saber fazer arte, saber fazer edição de vídeo, saber fazer isso. Isso não é o papel do marketing. O marketing está ali para ler planilha, para buscar pesquisa, para ler dados e definir os caminhos que a gente vai pegar. Recentemente eu participei de uma outra campanha onde as pessoas não tinham lá a estrutura para se fazer. Tinha muita vontade, tinha muito desejo de fazer, mas não tinha entendido essa questão da estrutura. Então, assim,
Essas são as minhas considerações. Dizer que o marketing, que a comunicação como um todo, a gente precisa cada vez mais trabalhar lá de forma mais séria, que os políticos que estão chegando, eles invistam sempre, aqueles que querem se perpetuar na política, eles precisam investir no campo da comunicação e nunca pensar que uma qualitativa ela é cara, porque caro é a gente atirar no escuro. Então, é isso que a gente precisa. Estou aqui à disposição. Quem quiser bater papo, quem quiser conversar sobre o meio, a gente está aqui para aprender e para discutir novas possibilidades. Então, vamos aguardar um outro momento. Tá bom? Valeu. Forte abraço.